Teorias da conservação. Nos dias que correm, a biodiversidade enfrenta diversos desafios e é cada vez mais importante estarmos sensibilizados para o estado de saúde dos ecossistemas. Hoje iremos falar sobre a importância da tecnologia aplicada à conservação das espécies e habitats, dar a conhecer alguns métodos tecnológicos e a forma como a biodiversidade pode beneficiar dos avanços tecnológicos e científicos nesta área. O meu nome é Teresa Castro e trabalho no Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto. Para este podcast, terei como convidados o Ricardo Jorge Lopes, investigador em Genética e Biodiversidade de Aves, e o Francisco Álvares, investigador em Ecologia e Conservação do Lobo Ibérico. Ambos são investigadores no CIBio-INBio e colaboradores no Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto. O Ricardo como curador da coleção de aves e o Francisco como curador da coleção de mamíferos. Entramos na sexta extinção em massa de espécies e, apesar dos constantes alertas da comunidade científica, o caminho para evitar o seu desaparecimento está longe de terminar. A tecnologia tem sido o braço direito dos cientistas, oferecendo os meios para compreender as necessidades das espécies e, consequentemente, desenvolver medidas para a sua proteção que sejam mais sólidas e eficazes. Hoje em dia, uma grande maioria de nós possui equipamentos eletrónicos como smartphones ou máquinas fotográficas através dos quais consegue registar todos os momentos, quer estes sejam os mais importantes ou os mais banais da vida, e depois partilhá-los com amigos e familiares através da internet. Quem nunca fotografou um animal ou uma planta durante um passeio? Pois bem, as tecnologias nunca estiveram tão próximas de nós como agora. Com o crescente avanço tecnológico, a conservação de espécies e habitats tornou-se acessível a todos. O acesso a dispositivos fáceis de transportar, com baixos custos de compra e manutenção, e a rápida obtenção de dados são fundamentais nas investigações científicas. Pergunto agora primeiro ao Ricardo como é que as plataformas tecnológicas têm auxiliado o crescimento da ciência cidadã. Olá, Teresa. O desenvolvimento tecnológico faz com que estejamos todos ligados, com a possibilidade de trabalhar em conjunto sem necessidade de papel, viagens, reuniões presenciais, etc. E esta conjectura está a ser utilizada de muitas maneiras para delegar em muitas pessoas as tarefas que os cientistas costumavam fazer individualmente ou em pequenos grupos. Ora, isto permite realizar tarefas que seriam humanamente difíceis de implementar com muito mais rapidez e robustez. Assim, objetivos que demoravam às vezes décadas a ser atingidos ou que nem eram passíveis de concretizar, neste momento são facilmente atingidos em períodos de tempo que permitem a sua utilização para a conservação da biodiversidade. Por exemplo, existem plataformas colaborativas em que qualquer pessoa pode agora ajudar os curadores de museus a identificar exemplares e a digitalizar e limpar a informação existente nas antigas etiquetas. E em outras plataformas, há milhares de fotografias de câmaras remotas que são visualizadas pelos voluntários que identificam, por exemplo, as espécies de mamíferos que são captadas nestas imagens. Mas não são só imagens que são utilizadas. Podem ser sons que podem ser ouvidos para depois identificar as espécies que estão nesses sons. Mas as potencialidades da ciência colaborativa não acabam aqui. Ora, se utilizarmos as capacidades de observação de milhares de voluntários para integrar a informação taxonómica local, nós podemos ter uma visão global dos padrões de distribuição e abundância de muitas espécies. As fotografias, localizações geográficas de espécies de muitos grupos taxonómicos podem ser obtidas e enviadas diretamente pelos smartphones ou por intermédio da internet por estes designados cientistas cidadãos para portais de dados biológicos online. Há várias plataformas digitais públicas que existem em várias escalas, desde locais, nacionais até globais, que são focadas ou em grupos específicos, como por exemplo o eBird para aves, ou mais generalistas, como o iNaturalist. A validação
desta informação geralmente é feita depois por especialistas taxonómicos. E assim, os erros de pessoas com menos experiências são corrigidos, o que torna-os melhores observadores no futuro. E estes dados podem ser descarregados, utilizados em projetos de investigação e por isso são muito valiosos para perceber quase em tempo real a evolução de espécies ou para análise de comunidades inteiras. Assim, além do contributo da sociedade em geral para um melhor conhecimento e proteção da biodiversidade, a ciência cidadã permite ainda a monitorização de alterações na distribuição das espécies, também a sensibilização e divulgação relativamente aos valores naturais e aos perigos que os ameaçam. Isto cria uma ligação muito próxima entre a sociedade e a biodiversidade local. Assim, todos nós podemos participar nestas ações de conservação e, quem sabe, fazer alguma diferença no mundo. Por exemplo, o recente Atlas Mamíferos de Portugal, no qual o meu colega, o Francisco, faz parte da equipa de coordenação, envolveu a recolha de aproximadamente 174 mil registros de presença de 46 espécies de mamíferos terrestres e 21 espécies de mamíferos marinhos. Mais destes 70% destes dados resultaram das contribuições diretas destes cidadãos. E eu mesmo faço parte da equipa que está a elaborar o novo Atlas das Aves Nidificantes em Portugal. E todos os dados são inseridos pelos voluntários na versão nacional do eBird. Ora, isto aumenta a fiabilidade dos dados, porque não há folhas de campo a inserir, e a rapidez de disponibilidade dos dados para análise. Muitas destas plataformas enviam depois os seus dados para uma plataforma ainda mais abrangente, chamada o Global Biodiversity Information Facility, que é o GBIF. Ora, esta plataforma alberga dados de observações de ciência cidadã, mas também os dados das coleções dos maiores museus mundiais, incluindo muitas das coleções do nosso museu. Por exemplo, eu mesmo já disponibilizei no GBIF os dados dos espécimes do grupo de aves mais representativo da nossa coleção, que são os colibris. E assim, os herbários, museus, jardins botânicos, como o nosso museu e o seu jardim botânico, podem contribuir fornecendo informação sobre os espécimes de animais e vegetais que dispõem nas suas coleções e tornando-se assim imprescindíveis para o conhecimento da área de ocorrência de muitas espécies. Por exemplo, é o caso do recente projeto Polinizadores de Portugal. É uma ação de ciência cidadã que está focada nos insetos e que é promovida pelo Museu de História Natural e pelo CIBio e pelo Parque Biológico de Gaia. Como outro exemplo, neste momento eu mesmo estou a utilizar centenas de registros de uma espécie de ave em particular, o chasque preto, que foram obtidos através do GBIF e de outras plataformas, incluindo o eBird, e com estes dados estamos a fazer a modelação do seu nicho ecológico. Vamos assim perceber se a sua distribuição está mais condicionada por parâmetros ambientais, como por exemplo a temperatura, ou pelo uso do sol, sem a necessidade de ir ao campo e fazer todas estas observações. Francisco, e que tecnologias são estas, afinal, que podem ser utilizadas em benefício da biodiversidade? As câmaras remotas, ou câmara-traps, como lhes chamamos, são um exemplo de tecnologia aplicada a estudos de biodiversidade, sendo bastante úteis para captar imagens de animais, como mamíferos e aves, após a ativação de sensores de movimento e temperatura. Existem vários tipos de câmaras que podem ser utilizadas. Cabe-nos escolher consoante o tipo e o objeto de estudo. Por exemplo, as câmaras térmicas possuem sensores de leitura de temperatura e captam infravermelhos que depois codificam com níveis de cinzento ou cores visíveis para nós. Já as câmaras noturnas usam feixes de luz no quase infravermelho que captam as imagens através de sensores de elevada sensibilidade. A armadilhagem fotográfica permite-nos estudar o comportamento e a ecologia de espécies raras e difíceis de observar, como o lince ibérico ou o lobo. Estou envolvido em projetos que utilizam este método em Portugal, por exemplo, para confirmar numa determinada região a presença dessas espécies, de outra forma muito difíceis de observar, e fornecer informação valiosa sobre a ocorrência de reprodução, quando são detectadas crias, ou o uso do espaço, quando colocadas de uma forma sistemática numa grelha espacial. Permite-nos ainda avaliar a atividade circadiana das espécies e estimar o tamanho das populações destes animais. Neste último caso, sempre que seja possível identificar indivíduos através das suas características morfológicas, como o padrão da pelagem dos linces ibéricos, ou através da utilização de métodos estatísticos aplicados às taxas de detecção, como no caso do lobo, onde não é possível identificar e distinguir indivíduos pelas suas características. A colocação de câmaras remotas permite-nos ainda avaliar e identificar ameaças ou fatores de perturbação das espécies-alvo, como, por exemplo, os infratores responsáveis pelo seu abate ilegal. No entanto,
Um dos desafios resultantes da utilização deste método consiste na análise e interpretação de um grande volume de dados, pois as imagens obtidas podem chegar aos milhares, principalmente se o projeto for de grande escala ou de longa duração. No entanto, já se encontram a ser desenvolvidas abordagens com algoritmos que nos permitem identificar automaticamente a presença de registros das espécies-alvo nos milhares de imagens que sejam obtidas. Outro desafio prende-se com a identificação das espécies, que pode ser dificultada, por exemplo, quando se registra um movimento fugaz ou pelas condições meteorológicas adversas, como o nevoeiro. Os drones e os satélites são outro exemplo de tecnologia de detecção remota que tem como principal vantagem a obtenção de informação em locais de difícil acesso e o facto de ser evitado qualquer contacto direto com as espécies de estudo. Os drones têm um enorme potencial para reduzir significativamente os custos financeiros operacionais, o tempo despendido na monitorização e a mão de obra necessária, podendo mesmo ser considerados cruciais em certos projetos de conservação. A incorporação de diferentes sistemas nestes veículos aéreos possibilita-nos a captação de fotografias, vídeos e imagens com um grande nível de proximidade do solo, já que podem sobrevoar a baixas altitudes. As aplicações dos drones são diversas, sendo úteis na monitorização de caça furtiva, fogos florestais e espécies invasoras. São também utilizados na vigilância de zonas protegidas e na detecção de infratores, na recolha de amostras, por exemplo, de água do oceano, para detecção de espécies por metabarcoding, na identificação de vegetação e comunidades florísticas, ou então na contagem de indivíduos de uma população e na detecção de ninhos de aves ou mamíferos em árvores. No entanto, possuem também algumas desvantagens, nomeadamente a proibição de voo em certos perímetros e a duração limitada do tempo de utilização. No que respeita aos satélites, uma das suas grandes vantagens é possibilitar a captação e o processamento de imagens para a criação de mapas digitais de uma determinada área. Estes podem atingir uma grande resolução espacial, cobrindo áreas de poucos ou vastos quilómetros quadrados. Além de recolherem diversas variáveis físicas e geográficas ambientais, como o tipo de terreno, o tipo de vegetação e as condições climatéricas, os satélites podem fornecer-nos informações sobre as alterações dos padrões da vegetação e habitats e na expansão de espécies invasoras. Por exemplo, o Ricardo está a utilizar imagens de vegetação obtidas nos satélites ao longo dos últimos 20 anos para analisar o impacto da seca e das novas barragens na diversidade vegetal em Cabo Verde. A monitorização de populações de animais através da georreferenciação é outro método tecnológico utilizado, inclusivamente por mim em Portugal, no caso do estudo do lobo ibérico. Esta espécie, considerada em perigo de extinção face à drástica regressão da sua área de ocorrência nacional devido a ações das atividades humanas, tem sido alvo de vários estudos, nomeadamente no noroeste de Portugal, com recurso a telemetria GPS. Esta é mais uma tecnologia de localização por satélite, onde para a obtenção de dados colocamos coleiras emissoras no pescoço dos indivíduos previamente capturados, que enviam informações por sistema GSM sobre o seu posicionamento em qualquer horário e independentemente das condições climatéricas. Esta abordagem tem-nos permitido desvendar a resposta comportamental do lobo às atividades e presença humana, através da obtenção de localizações com elevado nível de detalhe para avaliar, por exemplo, as áreas vitais, o uso do espaço, os movimentos e os locais de refúgio por parte não só de lobos residentes em alcateias, mas também de indivíduos dispersantes. Esta técnica permite-nos ainda potenciar o sucesso na aplicação de outras abordagens metodológicas, uma vez que o seguimento do indivíduo marcado permite uma maior facilidade em detectar o restante grupo familiar onde ele se insere, facilitando a detecção de alcateias, centros de atividade associada à reprodução e a estimativa do efetivo populacional. Como outro exemplo da telemetria GPS, o Ricardo está a analisar a dieta de aves marinhas que estão equipadas com um transmissor de GPS. Isto permite saber onde estas aves se alimentam, antes das recolhas das fezes para análise genética da dieta, permitindo tirar conclusões muito mais robustas que seriam difíceis de fazer só com a análise de dieta de aves que não fossem seguidas por telemetria. Ricardo, e pode-nos falar que outras mais tecnologias podem ser utilizadas? Ora, outro método tecnológico que é utilizado na conservação animal está relacionado com a acústica. Ora, já quantos de nós já não ouvimos aves a cantar logo de manhã, principalmente na primavera?
ou gostaria de ouvir o uivo de lobos nas serras do norte do país. Esta análise dos sons da natureza não é uma nova tecnologia. Aliás, desde que nós conseguimos gravar sons, muitos cientistas dedicaram-se a analisar esta diversidade e funções. E estas vocalizações podem transmitir informações cruciais sobre a espécie, o grupo, o género sexual e os indivíduos que as transmitem. E esta informação geralmente é dirigida a outros animais da mesma espécie, como por exemplo para progenitores e crias comunicarem, ou até para que todo o grupo social se aperceba da presença de predadores. Mas também pode ser dirigido a outras espécies. Também pode ser utilizado para ecolocalizar presas, como acontece com as baleias ou os morcegos. Por exemplo, para evitar obstáculos ou para encontrar presas. Mas várias tecnologias, neste momento, têm permitido maximizar o que se pode obter com estas análises. Por exemplo, o Francisco emite vocalizações de uivos para registar as respostas por parte de lobos nos seus habitats naturais, sem ser necessário até um contato visual. E esta análise destes registros permite identificar a presença da espécie e de grupos territoriais, tornando possível, assim, a estimativa, por exemplo, do número de indivíduos, incluindo crias nas alcadeias reprodutoras. E, nestes últimos anos, também surgiram gravadores de sons e ultrassons que processam em tempo real estes registros. E, à semelhança do processo de aprendizagem humana, estes aparelhos foram literalmente treinados pela análise de muitas vocalizações de cada espécie para agora identificar quase automaticamente as espécies de aves ou de morcegos que estão a registrar nesse momento. Também foi possível avançar para o registro automático de sons. Há gravadores cada vez mais miniaturizados, com baterias mais potentes e com a possibilidade de gravar a determinadas horas do dia ou durante todo o dia. Tirando partido deste crescimento das capacidades de processamento de dados, nós agora podemos analisar meses e até anos de gravação contínua de sons, às vezes à procura de um tipo de vocalização de uma espécie em particular. Por exemplo, eu neste momento estou a testar se este tipo de metodologia consegue monitorizar a diversidade de aves nas Ilhas de Cabo Verde. Também podem ser estimados índices que tentam quantificar a diversidade sonora total, ou a importância de certos grupos em particular, por exemplo, os insetos, ou o efeito de sons antropogénicos, ou outros parâmetros do que agora é comum denominar como paisagens sonoras, ou soundscapes. Por exemplo, no Jardim Botânico e no edifício central do museu, eu estou a monitorizar os sons para registar, durante esta fase, a atenuação dos sons urbanos devido ao Covid-19, e por isso isto é uma oportunidade única para analisar os sons da biodiversidade urbana sem os ruídos antropogénicos. Por fim, a aplicação de técnicas genéticas à conservação da biodiversidade aumentou exponencialmente nas últimas décadas, com o desenvolvimento de novas tecnologias. Estas novas plataformas de sequenciação permitem obter milhares de cópias a partir de quantidades cada vez mais pequenas de material genético. E depois há inovadoras soluções bioinformáticas que permitem analisar estes dados que são gerados massivamente. E antes era necessária a captura e mobilização dos animais para obter amostras e conseguir analisar a sua diversidade genética. Mas agora é possível obter o mesmo tipo de dados através da análise de material genético que pode ser encontrado nos excrementos, na urina, saliva, penas ou pelos, não sendo assim necessário o contato com os animais. Por exemplo, o Francisco obtém muitos dados sobre o lobo ibérico a partir da análise genética de amostras não invasivas, principalmente de excrementos. E assim ele consegue avaliar quer a variabilidade genética, quer as relações de parentesco, por exemplo, as genealogias, estimativas do número de lobos numa região e até obter evidências de hibridação com o cão doméstico. Também podemos obter milhares de cópias de material genético de todos os organismos existentes numa amostra. Por exemplo, é possível agora obter a composição de uma comunidade animal a partir de simples amostras de solo ou de água. Ou mesmo procurar nestas amostras material genético de uma espécie em particular. E o mesmo raciocínio se aplica a outros tipos de amostra. Por exemplo, eu analiso a dieta de vários grupos de aves a partir das suas fezes. Mas, ao mesmo tempo, com as mesmas amostras, nós podemos analisar a composição da comunidade bacteriana do seu trato digestivo, o chamado microbioma, ou identificar os parasitas intestinais. E esta análise é tão poderosa que, por exemplo, em aves marinhas que eu estudo, podemos identificar as espécies que foram consumidas pelos peixes antes de terem sido predados por estas aves.
Concluindo, existem imensas tecnologias, umas mais sofisticadas do que outras, em contínua evolução e otimização, que nos permitem identificar, monitorizar e mitigar os impactos ecológicos das atividades humanas na biodiversidade. Cabe aos investigadores e a todos nós fazer uso dessas tecnologias e evitar o risco de extinção e perda de biodiversidade que tem vindo a verificar-se cada vez com mais frequência.